Muito bem, queridos irmãos, a igreja pode tomar assento. Nesse momento, eu gostaria de estar recebendo aqui então o reverendo André, da Igreja Presbiteriana de Canela. Vou deixar o reverendo se apresentar aqui, mas desde já, reverendo, uma alegria recebê-lo nessa manhã, uma alegria para a igreja aqui, a congregação de Bento Gonçalves, receber a sua instrução aqui. Antes de passar ao pastor André, eu gostaria de apresentar a didática dessa manhã. Nós faremos assim, queridos. Nós teremos, então, um primeiro breve momento, dividido em duas partes. Um momento de palestra de 50 minutos. Nós iremos mais ou menos até umas 10 horas. Teremos um intervalo e depois retornaremos, depois de 5 minutos de intervalo, para um segundo momento de palestra. E então, no final, nós separaremos 15 ou 20 minutos para perguntas e respostas. Então, já prepare a caneta aí, prepare o papel, a caneta, anote suas perguntas, para no final nós estaremos abrindo para isso, tá? E assim o reverendo consegue desenvolver a sua palestra com maior facilidade, ok? Reverendo. Obrigado. Obrigado, presbítero Antônio. E o mais importante das orientações, não durma. Serão 2 palestras de 50 minutos, então eu espero que você possa prestar atenção e eu me faça compreensível e também nós consigamos desenvolver um pouquinho o tema A Reforma Protestante e os movimentos atuais. Antes de nós darmos início, eu gostaria de fazer mais uma oração e agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos nesta manhã estar aqui reunidos para adorar-te, louvar-te, mas também, ó Senhor Deus, para estudando um pouco mais a tua palavra e um pouco mais a história, tenhamos condições de continuar desenvolvendo fielmente aquilo que o Senhor nos deixou. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Como o presbítero Antônio mencionou, meu nome é André Escordamaglio, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Canela, sou casado, tenho 3 meninas, já sou pastor há alguns anos, eu sou originário de São Paulo, pastoreei uma igreja em São Paulo, depois eu vim para o Rio Grande do Sul, pastorei uma igreja em Porto Alegre, e já faz 4 anos que eu estou na Igreja Presbiteriana de Canela, e tem sido então uma bênção, um grande privilégio, e para nós uma grande alegria estar aqui no Rio Grande do Sul junto com os irmãos. Então, nós temos muita felicidade em poder também hoje estar aqui em Bento Gonçalves para poder fazer essa palestra ou para poder trazer algumas impressões a respeito da Reforma Protestante e os movimentos atuais. E aí, então, eu já faço uma pergunta. Quem são ou não os herdeiros da Reforma? No fim das contas, a gente vai estudar um pouquinho hoje tanto a palavra de Deus como fundo e também os movimentos históricos para tentar perceber quem são os verdadeiros herdeiros da Reforma Protestante. Como nós acabamos iniciando aqui, nós dissemos que a Reforma Protestante é um movimento importantíssimo para nós, mas nós podemos nos considerar verdadeiramente herdeiros da Reforma? Nós podemos dizer que temos uma ligação histórica com aquele movimento que foi iniciado 504 anos atrás? Se sim, por quê? Ou talvez eu e você hoje, olhando a história e olhando o que fazemos e olhando naquilo que cremos, possamos dizer assim, verdadeiramente eu acho que não faço parte da Reforma Protestante. Tomara que não, né? Então, o próximo slide vai só trazer 2 versículos bíblicos. Eu tenho a canetinha, eu esqueci. Obrigado. O próximo slide vai trazer somente 2 versículos bíblicos para nós meditarmos a respeito do que o apóstolo Paulo disse aos seus 2 colaboradores ou pastores na época em que a igreja estava se expandindo. Então ele diz a Timóteo, olha, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina
que tem seguido. Nós temos visto, então, que o apóstolo Paulo recebeu o evangelho do Senhor Jesus Cristo e entregou esse evangelho de maneira pura às igrejas e aos seus colaboradores, aos seus pastores, para que esses, então, pudessem continuar o ministério, tendo o evangelho, tendo a palavra de Deus como a única boa doutrina que eles deveriam transmitir à igreja e ao próximo. E aí então, lá para Tito, o apóstolo Paulo também diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O tu, porém, nas epístolas pastorais, tanto Timóteo quanto Tito, causam essa diferenciação entre aqueles mestres ou falsos mestres que ensinavam de uma forma que parecia até bonita e polida, porém estava afastando a igreja da verdade. E o apóstolo Paulo então diz para Tito e para Timóteo: você não será assim. Você ensinará a sã doutrina. Você ensinará aquilo que você recebeu como verdade da palavra de Deus. E é isso que nós vamos então tentar fazer hoje, observando como historicamente houve esse desenvolvimento. Mas o primeiro slide aí já é um pedido de desculpa, né? Como assim? Antes de iniciarmos o estudo, será necessário delimitarmos nosso tema, de maneira que o interlocutor não seja culpado pela falsa expectativa gerada na audiência. O que eu quero dizer com isso, né? Estou colocando a culpa em vocês, caso vocês tenham vindo para essa palestra esperando muita coisa. Estou dizendo assim, olha, o tema é vastíssimo. O tema sobre reforma protestante e movimentos atuais daria tranquilamente um curso de pós-graduação. Qualquer um deles, tanto só reforma quanto só movimentos atuais, né? Então teríamos, sem exagero, muitíssimas coisas para trabalhar em cima do tema proposto. Talvez cada uma delas comporia um curso separado em uma pós-graduação. Faremos então uma exposição panorâmica dentro da área que nos interessa mais aqui, que é a teologia. Eu estou dizendo isso porque eu e você não podemos nos esquecer que os movimentos históricos têm muito mais envolvido do que algumas poucas variáveis. Eu sei que talvez eu e você, quando olhamos para a história, pensemos que há poucas ou quase nenhuma ou uma única variável nos movimentos que se seguem. Então talvez você olhe para os movimentos históricos e pense assim, não, isso aconteceu por causa daquilo. E você se esquece que existe um contexto muito amplo, muito profundo e muito maior que pode ser descartado por nossa própria ignorância, porque nós não conhecemos a fundo, ou também porque nós deliberadamente decidimos olhar somente para aquele aspecto e falar, olha, esse é um aspecto de mudança, esse é um aspecto importante para essa mudança histórica ter acontecido. Esse segundo momento é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos perceber que a reforma protestante é um movimento amplíssimo. Ela está junto com outros movimentos históricos acontecendo, mas eu quero trazer à tona hoje, principalmente, a teologia. Essa é a nossa preocupação, porque você pode falar assim, pastor, mas tiveram muitas questões sociais envolvidas na reforma protestante. Eu vou dizer, verdade. Tiveram muitas questões políticas envolvidas na reforma protestante, eu vou dizer, verdade. Mas a minha preocupação hoje, para que nós então possamos ter um tema bem delimitado, é falar um pouco a respeito, e somente um pouco, a respeito da teologia. Ou seja, se nós vamos olhar para o movimento como um todo e pensar a teologia, nós vamos depois tentar chegar aqui na frente, no século XXI, para dizer assim, olha, nesse aspecto nós somos considerados herdeiros da reforma. Nesse aspecto nós temos direito de outorgar o fato de que participamos da reforma protestante em algum sentido. Tá bom? Então, menos é mais, porque nós vamos delimitar o tema e vamos fazer, então, a contagem histórica pensando nesse tipo de coisa. Não é uma aula, assim, de história da Reforma Protestante, você vai sair daqui falando, nosso pastor, olha, manja muito. Não, ele sabe no máximo isso que está aí no slide. Tá bom? Então, antes de chegarmos à Reforma, eu quero que nós tenhamos
um passo atrás. A Reforma Protestante não foi um movimento estanque, separado de sua realidade histórica. Ela eclodiu dentro de um mar de transformações e mudanças que tinham sido iniciadas pelo menos um século e meio antes de Lutero afixar suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, é importante que você compreenda que o que Lutero faz afixando as 95 teses na porta lá da catedral, da castelo, era uma catedral-castelo, na porta na época era de madeira, hoje já é uma porta de aço, bonita, não tem mais como afixar nada lá, mas quando Lutero fez esse movimento, eu quero que você compreenda que ele não acordou um dia pensando assim, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fixar 95 teses na catedral e aí eu vou chamar esse pessoal para briga. Não foi isso que aconteceu. Ele não simplesmente acordou um dia e disse assim, olha, eu vou provocar a Igreja Católica Apostólica Romana, é isso que eu vou fazer hoje. Não foi assim. Você e eu precisamos entender que os movimentos históricos, eles são movimentos que têm interações e que não é alguma coisa que simplesmente aconteceu agora. Não é alguma coisa que simplesmente aconteceu hoje. Mas é que tinha vindo desde lá de trás para que hoje esse marco pudesse ter sido estabelecido. Então, o marco da história da Reforma Protestante é estabelecido com Lutero e as 95 teses. Só que, se nós formos considerar mais amplamente o que significa Reforma Protestante, a gente vai acabar percebendo que já há um século e meio antes de Lutero, alguns homens haviam se levantado e haviam questionado e haviam, de alguma maneira, já tendo atrito com aquilo que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Por isso, é importante colocar em relevo alguns desses fragmentos históricos que ajudaram a produzir aquilo que denominamos de Reforma Protestante. Então, eu quero que você compreenda, meu irmão, que tão importante quanto estudar a Reforma Protestante e, a partir de Lutero, é importante estudar o que nós chamamos de movimento pré-reforma. É importante estudar aquilo que nós entendemos como nós chegamos até aqui, como Lutero chegou até aqui, pelo menos ele em particular, né, vamos dizer assim. Porque nós temos muitos outros homens e muitos outros nomes e muitos movimentos que vieram bem antes de Lutero, que já questionavam, criticavam e que tentavam se fazer, desgarrados do que a Igreja Católica Apostólica Romana estava defendendo como teologia. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas o fato é que nós conhecemos um pouco da Reforma Protestante e achamos que Lutero é um herói solitário. Nós podemos ter essa impressão, né? Lutero é como se fosse quase que um herói solitário, mas no fato é que ele é parte de um grande movimento. Provavelmente, ele tenha sido um dos mais corajosos homens para fazer o que fez. Mas ele não foi o único. Ele não estava sozinho. Ele não era um homem que surgiu e acordou com uma ideia um dia. Não. Já tinha um espírito da época sendo moldado para que a Reforma Protestante surgisse e quando ela surgiu, causou o que causou. Tá? Da Idade Média para o Renascimento. Então, eu uso aqui Idade Média, irmãos, com aspas, porque Idade Média é um nome pejorativo, né? Tanto Idade Média quanto Idade das Trevas foi um nome pejorativo dado pelos iluministas. Quando os iluministas olharam para a história, o que eles fizeram? Eles acabaram se declarando os iluminados mesmo, né? Os Aufklärung, que são aqueles que detêm a luz. É como se tivéssemos passado por um momento tenebroso durante 1000 anos. E eles deram o nome Idade das Trevas para a Idade Média. E quem deu o nome de Idade Média foram os renascentistas que olharam para trás e pensavam que havia um
período que separava os renascentistas daquilo que tinha sido lá atrás um período clássico. Então o que eles falaram? Esse período está no meio. Ele está no meio entre o que há de clássico e nós que vamos renascer esse pensamento. Então eles deram o nome de Idade Média. Então a gente na escola, quando vai estudar esse período, né, sempre aprende Idade Média ou Idade das Trevas. Qualquer um desses dois nomes é pejorativo. Qualquer um deles. Tá? Mas o fato é que acabou então sendo conhecido esse período como Idade Média. Por isso que eu coloco ali entre aspas, tá? Só para relembrar que é um pouco pejorativo chamar de Idade Média e mais ainda de Idade das Trevas. É impossível definir um período histórico tão extenso e importante em alguns poucos parágrafos. Nós temos, basicamente, 1000 anos de Idade Média, basicamente. De 1100, 1200, dependendo do historiador que vai trazer aquela instrução. Então eu quero que você compreenda que é quase impossível nós definirmos um período tão grande assim em poucos parágrafos, em poucos conceitos, em coisas que a gente vai olhar e falar assim, não, com certeza isso aqui reflete a Idade Média, com perfeição. Não, isso reflete uma compreensão adequada, porém, às vezes até mesmo injusta, dependendo de como você vai tratar o período. Mas a maioria dos historiadores traça essas características para falar um pouco a respeito desse período da Idade Média, que parte lá da Antiguidade para o que eles vão chamar de Renascença, né? No plano religioso, caracterizava-se pelo teocentrismo, mais nominal do que real. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que durante a Idade Média havia uma preocupação pelo divino. Tanto que você reflete isso nas artes. Você percebe que a maioria da arte da Idade Média é uma arte sacra. Por arte sacra, eu quero dizer que as pinturas eram todas voltadas para temas religiosos. Mas isso não significa necessariamente que esse teocentrismo, ou seja, esse fato de que Deus está no meio do espírito da época, vamos dizer assim, é algo bom necessariamente. Ou é algo real, é algo que verdadeiramente as pessoas estão buscando e adorando a Deus. Não. Foi considerado, então, porque a Igreja Católica Apostólica Romana deteve grande parte do poder político junto com o poder religioso dessa época. E aí o que aconteceu? Acabou que todas as áreas da vida giravam em torno de temas que eram divinos. Mas não necessariamente da maneira como depois os reformados vão entender que esses temas devem fazer parte da sociedade. Então, na Idade Média, se você for parar para pensar, existiam dois tipos de trabalhos específicos, né? O trabalho religioso e o trabalho não religioso. No fim das contas, era assim que era dividido. Se você quisesse servir a Deus de verdade, você deveria servi-lo no trabalho religioso. Era assim que você servia a Deus da maneira mais profunda, da maneira mais correta possível. Isso, querendo ou não, queridos irmãos, afeta muito o nosso pensamento até hoje. Tanto que pode ser que você pense que quem verdadeiramente serve a Deus com muita intensidade é o pastor, porque ele está cuidando da igreja. E aí você pensa, pastor, lá no meu trabalho é assim, não tem nada de Deus. Eu tenho que contar com coisas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, tem nada a ver com Bíblia, lá o negócio é feroz. E aí então, quando vem a Reforma Protestante dá um novo olhar para uma realidade para dizer, na verdade, todos nós estamos servindo a Deus em alguma medida. Nós fazemos isso em vocações distintas. Nós provavelmente não tenhamos a mesma vocação. Provavelmente você não foi chamado para ser pastor. Mas isso não significa que você não foi chamado para servir a Deus.
Com certeza você foi. Só que você fará isso dentro da vocação que Deus te concedeu, ou da vocação que você buscou para si mesmo. Aí você pensa assim, pastor, mas é difícil servir a Deus lá no meu trabalho, é difícil servir a Deus na minha casa, é difícil servir a Deus nesse ambiente específico. É verdade. Existem áreas que são mais difíceis do que outras, mas isso não significa que eu e você estamos escusos de não servi-lo. Então, uma das grandes reformas do pensamento é que nós não precisamos necessariamente estar ligados ao serviço da igreja para estar ligados ao serviço a Deus. Esse é um trunfo da reforma protestante. Mas, exatamente porque na Idade Média tudo meio que estava ligado à igreja, acabava fazendo essa distinção. Acabava fazendo, então, essa ruptura, que é o que a gente vê na próxima. A cosmovisão era sintetizada no binômio natureza-graça. O que significa isso? Significa que a realidade está dividida em dois aspectos principais: o aspecto da natureza e o aspecto da graça. No aspecto da natureza, você faz o que precisa ser feito. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem o seu entretenimento, você tem tudo que diz respeito à sua vida. No aspecto da graça, é onde entra a igreja, é onde entra o serviço religioso. Então, era muito comum, e essa foi uma das grandes questões por que homens e mulheres começaram a se levantar contra a Igreja Católica Apostólica Romana, porque eles iam à missa, tinham o serviço religioso como aspecto da graça, como aspecto de culto a Deus, mas durante toda a vida da pessoa, Deus não existia. Elas faziam o que quiseram, elas faziam o que queriam, dentro da estrutura que podiam fazer. A maioria dos clérigos era envolvido com escândalos tenebrosos. Mas no aspecto da graça, eles eram ministros. Eles eram sacerdotes. Então, percebe, essa divisão da vida é uma divisão perigosíssima, irmãos. E nós podemos, hoje, ver isso acontecer e até sofrer os efeitos disso. É quando, em algumas igrejas, a pessoa cheia do Espírito é aquela que no culto faz algumas coisas espetaculares. É aquela que no culto parece muito espiritual. Então, no culto, ela fecha o olho, ela levanta a mão, ela canta de um jeito, ela ora de uma forma fervorosa. Aí ela sai do culto, chega na casa dela, vai lá e bate na esposa. Esse é o homem espiritual de algumas igrejas. Ou é a pessoa que se dedica integralmente no trabalho da igreja, aí quando você percebe a família da pessoa está arrebentada, o trabalho da pessoa está destruído, mas ela está lá, na igreja, fazendo. Ele dividiu a vida em dois aspectos da natureza e da graça. Ele não entendeu que servir a sua família, a sua esposa e aos seus filhos é servir a Deus. Ele não entendeu que trabalhar com afinco, com objetivo, com planejamento, é servir e glorificar a Deus. Que ter bons entretenimentos é servir e glorificar a Deus. Ele não entendeu isso. Mas, infelizmente, hoje você vai encontrar movimentos e igrejas em que a caracterização é essa. A pessoa mais espiritual é a que parece mais espiritual. A pessoa mais espiritual é aquela que parece que está em maior evidência. E aí, então, as escrituras vão literalmente demolir essa compreensão. Mas a Idade Média era marcada por isso. Então, os sacerdotes eram os santos. A igreja não era santa. Era Ecclesia Audiens. O que é Ecclesia Audiens? Ecclesia Audiens é a igreja que ouve. Você está aqui para ser simplesmente um ouvinte. Você não participa. Porque a igreja que ensina são os sacerdotes. Era assim que era feito na Idade Média.
As vocações não existiam nesse sentido. Ou, melhor, elas eram divididas dessa forma grosseira. Então, nós depois resgatamos com a Reforma Protestante o que chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes, mas muito por causa desse tipo de compreensão que estava na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a vida era estática, sem grande mobilidade social. As mudanças drásticas eram causadas por guerras, pragas ou crises econômicas. Você não tinha muita possibilidade de ter uma mudança de vida ou projetar uma mudança de vida nesse período. Provavelmente, se você nascesse um camponês ou um artesão, era isso que você seria a sua vida inteira. Tanto que os sobrenomes eram dados pelos ofícios. Então, às vezes, os sobrenomes que nós temos hoje eram dados pelos ofícios que as pessoas ocupavam naquela época. Ah, é João o artesão. Aí ficou João o artesão, a família do João artesão. Aí o filho do João é o José artesão. Você está entendendo? Porque não havia mobilidade social. A pessoa não acordava artesão e pensava assim, eu quero ser do clero amanhã. Eu vou fazer um concurso público, vou lutar, vou estudar e vou... Imagina. No máximo, ele poderia tentar pleitear algum lugar no exército. No máximo. Mas essa época, como havia muitos vassalos, né, e muitos senhores feudais, então a probabilidade era que você nascesse camponês, nascesse artesão, e sua família fosse dessa linhagem e você ficasse nela. Você nasceu nobre, você continua na linhagem da nobreza. Se você não fizer nada de muito errado, extraordinariamente falando, né, então você continua na nobreza, você continua no clero. É assim que as coisas funcionavam. No máximo, você conseguia pleitear provavelmente um lugar no clero, tendo um chamado para servir na Igreja Católica Apostólica Romana, dentro das estruturas de monastérios que eles tinham. E aí você galgava, você então tinha um monge, depois você tinha lá o bispo, o arcebispo, tal. Todos eles eram coisas que você poderia, de alguma maneira, ter uma mudança, mas elas eram mais políticas do que por ascensão pessoal, mais do que por capacidade pessoal. Tá? Então, essa época, por exemplo, as primeiras universidades que surgem no que a gente chama de Idade Média. As primeiras universidades de Lisboa, por exemplo, a universidade na Itália, Veneza, são universidades que datam de 1230, 1300 e alguma coisinha. Olha só, universidades, mas olha, já está no fim da Idade Média, né? Já está ali no finalzinho da Idade Média. Então, a vida era muito estática. Irmãos, eu quero que você tente refletir com o fato de que hoje a nossa vida é completamente diferente dessa, nesses aspectos. Hoje, você e eu temos possibilidade de, se nós quisermos, né, tivermos esse objetivo, de estudar, de nos profissionalizar na área que talvez nós mais nos identificamos. Temos a possibilidade de empreender com mais liberdade. Não estou dizendo que vai ser fácil, né? Principalmente no Brasil não vai ser fácil. Porém, você tem essa possibilidade. Você tem essa condição. A mobilidade social hoje, ela é muito grande. Volta e meia sai nos artigos da revista Veja, da revista Isto É, né, a questão dos novos milionários que surgem, ou das pessoas que empobreceram, ou dos zilionários, né, que cada hora surge um, então é o dono da Amazon, é o dono da Apple, é o dono do Google, é o dono do Facebook, e aí você vai olhando assim, daqui a pouco surge outro, surge alguma outra coisa, surge outro. Aí tem o cara que construiu o foguete e ele mesmo vai patrocinar a sua ida até o espaço, tal. Ele faz um carro autônomo. Você vai ter então vários e vários movimentos com a possibilidade do estudo, do trabalho. Nós vivemos num mundo que é diferente do mundo daquele da Idade Média. Então, eu quero que você compreenda, querido irmão, que as mudanças causadas, elas eram causadas com muita dificuldade. Às vezes a mudança era causada por causa de guerra.
Então havia uma guerra, e aí a guerra drasticamente mexe com a sociedade. Às vezes a mudança era causada por uma praga. Tanto que a gente brinca, né, que a Idade Média as pessoas morriam, a expectativa de vida era pequena. Pequena. Peste bubônica matou quanta gente na Idade Média, se você for parar para pensar. Então as pragas eram terríveis nessa época. E crises econômicas, é claro. Você tinha o sistema do feudalismo, né? Então eram os senhores de terra que meio que a juros exorbitantes e a impostos altíssimos emprestavam a terra para que as pessoas cultivassem nela, e basicamente era assim que se vivia. Não era tão diferente nesse sentido, a pessoa vivia para pagar imposto, né? Mas o fato era que, infelizmente, a mudança social lá era mais complexa, tá? E o poder estava muito ligado à possessão de terras. E as relações entre o clero e os senhores feudais era cada vez mais complicada. Aqui você começa a perceber essas tensões políticas. Por quê? Porque uma das grandes vantagens da Igreja Católica Apostólica Romana é que eles tinham boas relações com os donos de terras ou com os donos do poder. No fim das contas, era tudo um jogo para que a situação permanecesse como estava, para que a situação continuasse como ela estava. Só que, hora ou outra, entravam arcebispos, entravam papas que queriam favorecer um ou desfavorecer outro, queriam mais poder ou não queriam dividir o poder que tinham, e isso acabava causando tensões. No fim da Idade Média, você já tem muitas revoltas contra o sistema político da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eu quero que você enxergue que a teologia, ela está perpassando algo que está acontecendo de forma mais macro dentro da política e da sociedade da Idade Média. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque, veja, nessa época, as pessoas não tinham acesso a livros teológicos. Não tinham acesso nem à palavra de Deus, nem à Bíblia. Então, como é que as pessoas iam discutir teologia? Hoje você coloca alguma coisa no Facebook e já aparece um engraçadinho lá para falar alguma coisa. Você fala, beleza, tudo bem. Ele leu um livro, né? Deve ter sido muito bom mesmo o livro que ele leu, né? Para ele saber mais do que eu, né? Porém, a ideia é, eu quero que você compreenda que hoje esse acesso é completamente possível. Se você quiser pegar o seu celular agora e comprar um livro na Amazon, provavelmente até quarta-feira ele chega na sua casa. Se você fizer isso agora. Da natureza do livro que você quiser. Provavelmente. Isso não existia, irmãos. Então não tinha discussão nesse sentido. Quem detinha o poder teológico era a igreja. Mas é a igreja que ensina. A igreja docens. Lembra que eu falei Ecclesia audiens e Ecclesia docens. A Ecclesia docens é a igreja que ensina. Eles detêm o poder teológico. Então não havia discussões teológicas nesse sentido. Não havia como os camponeses, coitados, os artesãos, quererem discutir teologia com o padre. Imagina. Não tinha essa condição. Então, as revoltas elas eram causadas por coisas sociais, por questões políticas, pelo menos aquelas em que o povo participava. Mas homens ligados à Ecclesia docens, homens ligados ao clero, homens ligados ao sacerdócio, começavam a questionar as práticas da Igreja Católica Apostólica Romana. Não era o povo, eles não tinham condição de fazer isso. Mas eram os homens ligados a essa esfera da Idade Média. Então, no final do século XIII, já são registradas insatisfações com levantes populares, como a revolta campesina na França e na Inglaterra. O que os donos de terra, o que os senhores feudais acabavam fazendo? Eles acabavam mostrando para as pessoas como a igreja era contraditória naquilo que ensinava. Era o máximo que eles podiam fazer para incitar o povo a ter alguma revolta. Porque, imagina, irmão, a pessoa não tinha acesso ao clero da igreja. Ninguém tinha.
Não é que nem hoje, daqui, se Deus quiser, a gente vai terminar, a gente vai poder almoçar juntos ali, a gente vai conversar. Pastor, e como é que... Isso não existia naquela época. A pessoa participava da missa, o padre era literalmente considerado como o Senhor Jesus Cristo ali, fazendo a missa. Ele não tinha contato com as pessoas. Não tinha como ninguém chegar para o padre, para um sacerdote, para um bispo e falar assim, olha, eu queria perguntar sobre aquela doutrina e... Imagina, irmão. Então, o que eles tinham? Eles tinham a vida da sua forma mais simples e mais difícil possível, e quando eles iam fazer qualquer tipo de reclamação, eles faziam com quem? Com o dono da terra, com o senhor feudal. Então, eles se juntavam para falar, o senhor feudal virava para eles, mas a igreja está dificultando a nossa vida, né? Mas a igreja está, olha, vocês acham que pagam muito imposto? Eu tenho que devolver quase tudo para a igreja. E aí você começa a criar esse sentimento, está entendendo? É esse sentimento de insatisfação que está aqui. Não é um sentimento de insatisfação teológica. Do povo, não. Mas ele já estava de um sentimento de insatisfação com a igreja. Isso existia. Então eu quero que você perceba essas nuances históricas para que você não cometa o erro de pensar que as pessoas viviam quase igual a gente, que tem acesso à informação, a Bíblia na mão, você tem um comentário de Calvino, aí você vai debater teologia. Lá naquela época isso não existia. Mas o meio que existia era um meio basicamente político-social. Esse era o meio que existia naquela época para que o povo se revoltasse. E isso então aconteceu lá na Revolta Campesina na França e na Inglaterra. Na Inglaterra, por exemplo, John Ball, que eu vou mencionar aqui, foi um desses homens que se levanta como um líder do povo e ele começa a fazer questionamentos públicos. Aí sim, John Ball foi um desses homens, mas ele era uma exceção. E ele era levantado mais preocupado com as insatisfações sociais. Tá? Ao mesmo tempo, percebemos que a Igreja Romana ainda era um elo de unidade entre o povo. Embora a insatisfação fosse geral, poucos eram aqueles que ousaram levantar-se para questionar suas práticas. Eu quero que você compreenda, irmão, que a Reforma Protestante causou uma diferença ou uma mudança na referência da autoridade. Durante toda a Idade Média, a autoridade máxima religiosa entre o povo era a igreja. Por que você acha que as catedrais sempre foram construídas da maneira como foram? Você já visitou algumas catedrais católico-romanas, por exemplo? Lindíssimas, né? Estilo gótico, algumas delas. Em Canela tem uma lindíssima. Mas a catedral representava a grandeza da igreja. Quando a pessoa entra naquele ambiente, o que ela se sente? Pequena. É isso que queria causar mesmo. Era para você estar andando assim, olhar e falar, nossa, uau, olha. E aí então eles colocavam ouro no altar. Por quê? Ouro no altar. Poder. Quando a pessoa entrava na catedral, ela se sentia pequena diante da autoridade e do poder que a igreja exerce. Veja, são nuances. Isso não está escrito em lugar nenhum. Você está entendendo? Isso não está assim, não, olha, vamos fazer a catedral grande para que as pessoas... Não. Isso está implícito. Por isso que uma das aplicações da Reforma Protestante é que os templos ou os locais de adoração, que nem são chamados mais de templos, né? Mas os locais de adoração sejam austeros. Por que falam de austeridade, de simplicidade? Porque não é o prédio. Não é a igreja que é grande na estrutura da construção do edifício. A igreja é grande no seu poder espiritual. A igreja é grande nos membros do corpo de Cristo.
na eclesiologia reformada, não existe mais ecclesia audiens e ecclesia tocens. Embora nós reconheçamos que Deus separou homens vocacionados para ensinar. Mas essa divisão não é uma divisão que divide a igreja. A igreja não é dividida em pastor e membros. A igreja é dividida entre rei e servos. Ela é uma monarquia. A igreja não é democracia. Mas é uma monarquia parlamentarista que funciona. Porque nós temos um rei e parlamentares escolhidos pela igreja para desenvolver o seu governo. Se nós tivéssemos, então, um modelo de política mais parecido com o modelo bíblico de governo da igreja, seria uma monarquia parlamentarista. Porque os homens que são eleitos pela igreja são parlamentares do rei. Eles estão lá para que a vontade do rei seja executada. É para isso que eles estão lá. Mas não há uma divisão na igreja entre eles e os membros. Como se eles fossem igrejas diferentes. Não, é a mesma igreja. Por isso que na teologia reformada, a nossa eclesiologia fala sobre comunhão dos santos. Porque todos nós somos comungados em santidade, com um cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma diferença, uma mudança, né? Então, nesse contexto eclesiástico, surgem homens como Pedro Valdo, da onde vêm os valdenses, que é um movimento tangenciando a reforma, né? Pedro Valdo, John Ball, como eu mencionei lá na Inglaterra, Wycliffe, Huss e Savonarola. Esses são os pré-reformadores mais conhecidos. Se você for pesquisar um pouquinho sobre pré-reforma, provavelmente os nomes que vão aparecer mais facilmente é Wycliffe, Huss e Savonarola. Provavelmente, de primeira. Mas existiram muitos outros. Aquele autor Philip Schaff. Philip Schaff foi talvez um dos grandes historiadores da igreja. Ele tem um livro com 50 volumes, 49 volumes de história da igreja. Tomos enormes. O Philip Schaff, ele faz todo um arrazoado a respeito dos pré-reformadores. E ele cita pessoas assim, e comunidades, e aos montes. Então, o que eu quero mostrar? As insatisfações aconteciam. Elas só não estavam, nesse momento, organizadas ao ponto de fazer um levante. Por quê? Porque a Igreja Católica ainda detinha muito poder político e também espiritual sobre o povo. Essa que é uma grande questão que eu e você não podemos nos esquecer. Esses homens aqui, todos eles foram martirizados. Todos eles. Martirizados, literalmente. Então, não era tão simples assim. Talvez olhando para a história hoje nós pensemos, mas o pessoal lá era meio mole mesmo. Não é tão simples assim. Então eu quero que você compreenda o que Lutero fez como algo extraordinário, mas dentro de um contexto. Dentro de uma realidade que já existia. Dentro de um sistema que já estava corroendo. Ele já estava corroendo. E muitos outros homens já tinham debatido, já tinham se levantado para criticar, já tinham apontado os erros, já tinham feito isso. Só que foram silenciados na maioria das vezes. Até que John Huss, que é um desses homens que vem 100 anos antes de Lutero, ele menciona, né? Ele fala que aquilo que estava acontecendo era inevitável. Um dia Deus levantaria alguém para pôr fim no que estava acontecendo. John Huss faz isso um pouco antes de ser queimado vivo. Então, eu quero que você compreenda, meu querido irmão, que os movimentos históricos, eles são complexos. Seria ingenuidade nossa chegar aqui hoje e vamos aprender sobre a Reforma Protestante. Lembra de Lutero? Então, não é assim que funciona. Nunca é tão simples quanto parece.
Existe muita coisa envolvida. E eu gostaria de hoje, de que nós falássemos um pouco sobre isso. Por quê, meu querido irmão? Eu já quero fazer uma primeira aplicação aqui para as nossas vidas. Porque nós também, no nosso tempo, temos muitas questões tangenciando a nossa vida. Pode ser que em questões de mobilidade social, nós estejamos completamente longe da Idade Média. Mas nós nunca estamos alheios ou longe às ameaças que são feitas à verdade do Evangelho. Nunca. E você pode ter certeza absoluta, hoje, inclusive, nós vivemos num tempo terrível para pessoas que desejam afirmar as verdades do Evangelho sem nenhum tipo de contestação. Parece absurdo, mas a verdade é essa. Você dizer, por exemplo, que são somente 2 gêneros, isso talvez cause a prisão, se você disser isso publicamente. Ué, como assim? Talvez as pessoas olhassem para trás e pensassem assim, mas que mundo é esse, né? É o mundo que nós vivemos hoje. Aí o pessoal da Idade Média vai olhar para a gente e falar assim, vocês vivem num mundo muito ruim, vocês vivem num mundo muito estranho. Mas é a nossa realidade hoje. Da igreja posicionar-se a respeito de coisas que são absurdas e isso ser considerado como um meio para uma perseguição. Então, eu e você, queridos irmãos, vamos viver sempre tentados a sucumbir, fazendo com que a verdade do Evangelho seja escondida em nossos bolsos, para que nós vivamos nossa vida sem incomodar ninguém. Para que nós vivamos nossa vida sem trazer espanto para ninguém. Cada época tem as suas dificuldades. Cada época tem seus ídolos, cada época tem seus deuses. Cada época tem os seus tiranos. Cada época tem. Eu creio que Deus fez isso de forma proposital, para que a igreja sempre se posicionasse. E Ele levanta pessoas para isso. Será que às vezes falta-nos coragem? Temos muito a perder, talvez? Por que você acha que Lutero escreveu, se temos de perder família, bens, prazer? Última estrofe do hino Castelo Forte. Por que ele escreveu isso? Você acha que ele não estava vivendo isso? Inclusive, ele estava escondido no castelo quando ele escreveu isso. Castelo Forte é o nosso Deus. Escondido num castelo, escrevendo sobre as ameaças que ele estava recebendo. Você pensa que no nosso mundo vai ser diferente, irmãos? Que nós não vamos receber ameaças por nos posicionar de acordo com a palavra de Deus? Mas o que nós vamos fazer? Vamos nos calar? Vamos ceder? Vamos temer perder conforto, bens, algumas coisas assim, em detrimento de manter uma postura na verdade do Evangelho? O renascimento. A transição do período medieval para a Renascença tem, ao mesmo tempo, aspectos de grande continuidade e total oposição aos valores e proposições vigentes. Lembre-se, é sempre assim. Todas as épocas, quando há uma transição no pensamento, sempre há aspectos de continuidade e descontinuidade. Sempre. Soma-se ao Renascimento um outro elemento que o delineia e que vai caracterizá-lo posteriormente, o humanismo. Assim, é comum abordarmos o período do fim do século XIV ao XVI como auge do humanismo renascentista. Então, a reforma protestante acontece nesse contexto. No contexto do quê? Do humanismo renascentista. Por isso que eu estou dizendo que, basicamente, o movimento é teológico ou religioso.
Ele vai depois mexer com estruturas sociais, políticas e tudo mais. Mas ele basicamente é um movimento religioso. Só que ele acontece religiosamente falando, ou teologicamente falando, dentro de uma esteira do humanismo renascentista. Isso não diminui o seu poder, não diminui a providência de Deus, não diminui a graça de Deus, muito pelo contrário. Todas as coisas concorrendo para que isso acontecesse dessa forma. Só que a gente vai ter que aprender um pouquinho sobre o humanismo renascentista para poder, então, entender a reforma protestante e como eles dialogaram com o meio em que estavam vivendo, com a Igreja Católica Apostólica Romana e como depois, no desenvolvimento histórico, eu e você chegamos até aqui. Então, é 10 horas que a gente vai tomar um cafezinho? 10:05? Tá. Então, o próximo slide, vai começar falando a respeito do humanismo renascentista. E aí, então, eu termino esse slide e a gente vai depois tomar um cafezinho, né? E passar, então, para a análise bem básica do humanismo renascentista. Então, eu pego aqui uma situação do reverendo Hermstein. O humanismo renascentista crê que a autonomia da maioridade finalmente chegara. Terminaram-se as tutelas, quer da igreja, quer da tradição, quer da escolástica. Quando esses homens começam, então, a se revoltar contra a igreja, eles voltam-se aos clássicos. Eles pensam assim, peraí, mas qual o período que vem antes disso tudo acontecer? Não, o período dos grandes filósofos, o período dos grandes escritores, Homero, Virgílio, o período de Aristóteles, de Platão. Aristóteles menos porque a Idade Média acabou enfatizando um pouco a filosofia aristotélica, então eles também queriam tirar Aristóteles da jogada. Então eles voltam para Platão, para Sócrates. Então eles começam a surgir para fazer assim, olha, vamos descartar tudo que está no meio, Idade Média. Vamos descartar tudo o que a igreja quis ensinar para a gente. Vamos descartar tudo o que essa sociedade que está antes de nós quis trazer como princípios ideais, como coisas pelas quais nós deveríamos viver. Vamos descartar tudo e vamos resgatar a cultura clássica. As pessoas começaram a ter acesso a materiais, então, aos grandes filósofos e escritores do passado, e começaram a repercutir essas ideias. Então, a restauração da cultura clássica, fugindo da interpretação medieval da história. Se nas artes você tinha, então, a arte sacra, que a pessoa pintava anjo, Maria, anjo e Jesus. Aí Maria, Jesus, anjo, uma igreja. Jesus, Maria, anjo, e era assim. Era assim. Eles falaram, não, nós não vamos fazer isso. Olha as esculturas do passado. Não tem nada a ver. A gente não tem que viver mais olhando para Deus como centro de todas as coisas. Se a gente olhar para Deus como centro de todas as coisas, olha o que acontece. Essa desgraça que nós estamos vivendo agora. Nós temos que olhar para o homem. Nós temos que olhar para aquilo que verdadeiramente importa. Deus não existe nesse sentido. Ele não está aí. Quem existe é o homem. E se nós não privilegiarmos o homem, nós vamos viver como esses homens do passado viveram. Nessa idade que está entre a cultura clássica, onde o mundo tinha uma cultura fenomenal, então o modelo greco-romano, né, de estrutura, a democracia romana, os pensadores gregos, como tendo sido, então, o ideal para que nós construamos uma nova sociedade, reconstruamos uma sociedade. Então, a mudança do paradigma teocêntrico para o antropocêntrico. Então, já não há mais uma preocupação com Deus. A preocupação agora é com o homem. A preocupação agora é com um agente transformador da história, o homem. Porque se a gente deixar nas mãos de Deus, olha o que acontece. Obviamente fazendo aquelas analogias Deus e igreja, né? Se a gente deixar dessa forma, olha o que acontece. Então eles pegam lá de Protágoras
o homem como medida de todas as coisas, homo mensura. O homem é a medida de todas as coisas, tanto daquelas que são quanto as que para são, quanto que aquelas que não são para o que não são. O que isso significa? Significa que quem deve delimitar a realidade e interpretá-la é o homem. É isso. É o homem que diz o que é e o que não é. É o homem que diz o que é justo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é lícito, o que é ilícito. É isso. Então, o homem como centro da história. E mais do que isso ainda. Por isso que eu falei que lá o teocentrismo era mais nominal do que verdadeiro. Porque no fim das contas, Deus realmente havia sido apagado de uma história em que quem regia era a igreja. Você fala, que loucura. É verdade. Então, quando esses homens se levantam, eles pensam assim, não, nós temos que substituir a pessoa mais importante da história. Não é Deus, não é Jesus Cristo, é o homem. A igreja não tem mais nada a ver com isso. Nós somos homo mensura, que está lá em Protágoras. E o início da entronização da razão humana como deusa da época. Eu utilizo a palavra Zeitgeist, que é espírito da época. As pessoas começam a realmente observar que agora quem detém o poder do destino é o homem. Não é mais a igreja que vai me dizer o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. Não, sou eu. É o meu determinismo. E isso começa a ganhar força no meio das pessoas. Isso vai descendo os estratos sociais, como a gente fala. Filosofia começa lá em cima, pessoas escrevendo sobre coisas complexas, difíceis, mas ela vai descendo para a sociedade. Ao ponto de, por exemplo, você está em algum lugar e alguém vira para você e fala assim, mas cada um tem a sua verdade. Essa é a síntese de uma filosofia pós-moderna. Que homens escreveram brilhantemente, mas que vai descendo para os estratos sociais até que chegue nesse jargão. Cada um tem a sua verdade. A sociedade que a gente vive hoje, por exemplo. Então, o homem como medida de todas as coisas, a razão humana como deusa da época. O homem só irá progredir se voltar-se para si mesmo e utilizar a razão que tem para construir a história. Se ele tentar usar Deus, se tentar usar a igreja, se tentar usar a Bíblia, não vai dar certo. Ele tem que usar a si mesmo e a razão, porque ele tem condições de fazer isso. E aí eu termino essa parte com essa bela imagem, para a gente depois falar um pouquinho dela. Vamos tomar um café?